Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Nós queremos começar nessa semana uma nova série de pregações que eu tenho certeza que vai marcar muito a sua vida. Se chama Ensina-me a Viver. E toda essa série de pregações que nós vamos estar ministrando, ela está relacionada ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios foi um livro que eu li muito no começo da minha fé, no meio da minha história e continuo lendo até hoje. Todo ano eu leio o livro de Provérbios, pelo menos uma vez. E toda vez que eu leio o livro de Provérbios, eu sou desafiado, eu sou sacudido, eu sou repreendido. Porque o livro de Provérbios, ele nos revela como nós precisamos viver a nossa vida em relação a praticamente todas as áreas que nós podemos imaginar. Se você quer saber sobre liderança, você aprende em Provérbios sobre liderança. Se você quer saber sobre vida financeira, você aprende em Provérbios sobre vida financeira. Se você quer saber como resolver conflitos, você aprende em Provérbios como resolver conflitos. Se você quer saber como você deve prosperar ou pode prosperar nessa vida, você aprende em Provérbios como prosperar. Se você quer saber como você leva as suas amizades, você aprende em Provérbios como levar as suas amizades. Quer dizer, Provérbios ele percorre todas as áreas da vida humana. E quando nós nos convertemos, nós passamos, Jesus nos chama para fora da vida de pecado, do egocentrismo, da culpa, e nos chama para uma nova vida. Nós recebemos Jesus, nos batizamos, a maioria aqui são batizados. O primeiro passo que a gente dá é o batismo. Só que depois do batismo tem o próximo passo, que é a gente aprender a viver com Deus. Como nós vamos viver nossa vida? Precisa mudar tudo, gente. Nós precisamos mudar como nós vivemos a nossa vida. E Provérbios é uma poderosa lição. Provérbios é um livro poderoso para nos ensinar como viver. Eu quero desafiar você, eu quero fazer um desafio com você. Eu quero desafiar você a partir de amanhã, se começar a ler um capítulo de Provérbios todos os dias. Um capítulo de Provérbios todos os dias. Quantos acham que isso é possível de ser feito? Levanta a mão aí. Só não pode fazer quem não sabe ler. Se você não sabe ler, você não consegue fazer isso. Mas se você sabe ler, você pode fazer. Um capítulo de Provérbios por dia. Para que a gente possa entrar no espírito daquilo que a gente vai aprender. E lá quando você estiver lendo os capítulos de Provérbios, um por dia, tá? Você vai ter vontade de ler mais. Mas você vai ler um por dia e você vai sublinhar aquelas coisas que lhe chamam a atenção na sua Bíblia. Sublinha lá, se você não entendeu alguma coisa, também fica para que você possa se alimentar ainda melhor nos próximos domingos, quando nós vamos estar falando sobre o livro de Provérbios, Ensina-me a Viver. Eu gostaria de ler o texto, capítulo 1 e verso 7. Acharam aí? Capítulo 1, verso 7. Aqui do 1 ao 7 ele fala da finalidade. Eu vou até ler do 1 ao 7, tá? Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade, a finalidade dos provérbios, é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. As pessoas ouvem muitas instruções, gente. Muitas instruções. Eu me lembro, agora Ensina-me a Viver, eu fico lembrando daquela música do Rick Martin. Living the vida louca, vivendo a vida louca. E nós temos muita gente ensinando a viver a vida louca. Muitos conselhos em várias revistas. Mas nenhum desses conselhos leva à sabedoria. Por isso nós queremos olhar para Provérbios para aprender a viver com sabedoria, gente.
Sabedoria rende fruto. Sabedoria traz felicidade para a nossa vida. Sabedoria. A gente não acha felicidade buscando pela felicidade. A gente encontra felicidade vivendo de forma sábia. O fruto da sabedoria é a alegria, a felicidade, a realização, porque você vive do jeito que Deus te diz para viver. Felicidade sempre é um fruto de uma vida sábia. E ele continua: a finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Nós estamos num mundo em que as pessoas não nos ensinam o que é certo, elas nos ensinam o que dá certo. Só que Deus nos chamou a vivermos a vida de acordo com aquilo que é certo. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. Agora, presta bem atenção nisso aqui. Agora esse versículo aqui é para realmente nos dar entendimento. E você pode sublinhar na sua Bíblia esse versículo aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o início do conhecimento. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Se você for uma pessoa inteligente, se você realmente quiser aprender, você vai atentar para essas coisas. Mas eu quero me ater à primeira parte do versículo. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria. Presta bem atenção, e eu quero que coloque aqui uma frase fundamental para nós entendermos isso aqui. Não adianta, quero fazer essa ressalva, não adianta, porque esse é o começo da nossa série e eu quero enfatizar isso. Não adianta conhecer os princípios de Deus sem ter intimidade com o Altíssimo. Não adianta ter conhecimento dos princípios de Deus se você não tem intimidade com o Altíssimo. Eu já fui em casa de ex-crente, porque o ex-crente, ele muitas vezes quer te dar lição. O cara não está servindo a Deus, mas ele acha que sabe mais do que aquele que serve a Deus. E ele diz para mim: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Só que a Bíblia diz que tem um que sabe mais a Bíblia até do que nós, mais a Bíblia do que eu e vocês, que sabe cada coisa. Eu me lembro, e esse que sabe mais a Bíblia do que nós se chama diabo. Eu me lembro uma vez que um pastor da nossa igreja foi expulsar um demônio. Olha só que coisa tremenda. Mas assim como Jesus te mandou para os porcos, eu te mando também para que tu vás para fora e tal. Foi repreender o demônio. Aí o demônio pegou e falou para ele: não foi ele que mandou, fui eu que pedi. Corrigiu o pastor, que estava errado mesmo o que ele tinha falado. Foi o demônio que pediu. Da nossa igreja, gente, não estou contando verso não. Ele mesmo contou para nós. E ele mesmo errando o versículo, vai-te embora em nome de Jesus. E aquela família foi liberta. É uma realidade. Tem muita gente que diz: eu já sei isso tudo. Às vezes vão na reunião de casais, vão na reunião de homens, vão na reunião, vem na igreja. Eu já estou cansado de ouvir tudo isso aí. Conheço tudo isso aí. Só que tem uma coisa, é bem claro: sabedoria não é saber somente. A sabedoria começa quando eu tenho o temor do Senhor. E o temor do Senhor é uma reverência, um andar com Deus. Porque quem tem temor de Deus anda debaixo da autoridade de Deus, tem essa reverência, ou seja, sabe que foi criado por Deus, sabe que prestará contas a Deus, sabe que Deus é a razão da sua vida. Então ali começa a sabedoria. Aí a pessoa pode não saber muito, mas se tiver o temor de Deus, se tiver
tiver o temor de Deus, essa pessoa vai andar muito melhor do que aquele que se exibe, que se gloria de que conhece os princípios de Deus. Presta bem atenção. Não adianta você aprender se você não tem intimidade com Deus. Você precisa entregar a sua vida para Cristo. Quem vem na igreja muitas vezes ouve, eu quero ouvir uma boa mensagem. Não adianta você ouvir boa mensagem se você não entregar sua vida para Jesus, se você não render sua vida para Jesus, se você não seguir Jesus e disser, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu quero viver contigo, eu quero te obedecer, eu quero andar de acordo contigo. Aí, se fizermos isso, aí vamos ver o poder da palavra. Mas se só ouvirmos uma boa mensagem, não basta ouvir uma boa mensagem. Tem muita gente que está ouvindo o pastor Cláudio Duarte todos os dias. Ouve gente que não é crente, tira proveito, claro que tira proveito, tem muita coisa preciosa, mas não adianta aprender sobre os princípios de Deus se não tiver intimidade com Deus. Muito crente se engana nisso, e muito descrente também se engana nisso. Então eu quero fazer muita ênfase, porque vamos ensinar princípios, mas não esqueça, o temor do Senhor é o começo. Se você não tiver o temor e intimidade com Deus, você nem começou. Presta bem atenção. Se você não tiver o temor do Senhor no seu coração, intimidade com Deus, você nem começou na sabedoria. Eu quero compartilhar com vocês hoje, começar essa série sobre sabedoria, falando sobre 3 tipos de homens que fogem da sabedoria. Pessoas que têm contato com os princípios de Deus e eles acabam fugindo. Nós sabemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, por que a gente precisa aprender sabedoria? Porque a primeira coisa que a Bíblia nos diz muito claro, a mensagem da Bíblia é muito clara a respeito disso, isso tem que ficar bem claro. A gente às vezes fala e as pessoas não gostam muito de ouvir, mas esse é o diagnóstico da Bíblia. A Bíblia diz que todo o ser humano nasce com a tendência para o mal. O ser humano é pecador. Isso é a primeira coisa que a gente precisa saber bem claro. Agora tem uma outra coisa que às vezes a gente não sabe, tá? Existem gradações do mal na vida dos seres humanos. Tem seres humanos que são piores do que os outros, a Bíblia diz. E nós vamos ver 3 tipos de homens aqui. 3 tipos de homens. E às vezes o crente está entre esses homens. Vejam bem, essa palavra é direcionada para crente. Tem crente que está dentro desses homens, dos 3. Pode acontecer que a pessoa esteja nessa vibe. Pelo menos 2. Os crentes podem estar no meio dessa. E a gente precisa discernir, porque existem gradações, existem pessoas que mergulham no mal um pouquinho e outras menos, mais ou menos. Então a gente precisa entender isso que a Bíblia nos deixa bem claro. Outra coisa que a gente precisa entender a respeito do mal é que o mal dentro do nosso coração ele pode crescer. Às vezes a gente tem coisas que estão latentes na nossa alma e que elas não se manifestam, mas à medida que nós vamos envelhecendo, elas se manifestam. Tem pessoas que são extremamente controladas quando são jovens. E quando chega a meia-idade, elas se descontrolam. Elas perdem o controle. Por quê? Porque o mal que estava dentro do coração, de forma latente, foi crescendo, 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 e não foi podado como tinha que ser podado, não foi lidado com sabedoria e surgiu. Então, às vezes a pessoa chega, de repente faz uma bobagem, como eu já vi gente que abandonou a família na meia-idade. Por quê? Porque aquilo aconteceu de repente? Não. O mal latente foi aumentando, aumentando, aumentando e brotou. E nós queremos ver, nós queremos olhar esses 3 tipos de homens que o mal os atingiu em diferentes níveis, para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e vermos se o mal de alguma forma também não tem nos atingido e que nós precisamos de sabedoria, lidarmos com as coisas da forma como Deus quer que a gente lide, aprendendo a viver como Deus quer que a gente aprenda. Amém? E a gente nunca pode esquecer,
e eu quero fazer esse reforço, nós não conseguimos olhar para nós, enxergarmos os nossos problemas e mudarmos, se nós não tivermos a obra de um Deus Salvador na nossa vida. O ser humano já tentou criar utopias de mudança nesse mundo e nunca conseguiu. O capitalismo não salva a gente. Pode melhorar a economia, mas não muda o coração das pessoas. O coração egoísta continua lá. O socialismo e o comunismo não mudam pessoas. Ideologias de qualquer tipo não conseguem mudar. Você pode tentar em qualquer lugar, essas coisas não transformam vidas. E você pode falar dos lugares mais civilizados do mundo. A taxa de suicídio é altíssima. Ah, mas tal lugar é maravilhoso para viver, as pessoas estão se matando. Estão afundando no alcoolismo. Então, bem-estar econômico não salva o coração da maldade dos homens. Nós precisamos de um Salvador. Por isso queremos olhar para nós com temor do Senhor, sabendo que nós precisamos andar com Deus, para podermos discernir a maldade, os níveis da tolice no nosso coração e nos livrarmos dele e vivemos de uma forma realmente sábia. Então tem 3 tipos de homens que fogem da sabedoria. O primeiro deles é o ingênuo. Vamos botar ali? O ingênuo. Vamos ler ali esse texto. Esse texto é fundamental para nós entendermos. A Bíblia vai falar, vocês vão ler Provérbios do começo ao fim e vocês vão ver falando do ingênuo. Muitas vezes vocês vão ver, o ingênuo. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O ingênuo é um tipo de pessoa que cria uma capa que dificulta que a sabedoria entre nele. Você pode ser um ingênuo. E ingênuo, presta bem atenção, porque a gente se equivoca muito. A gente entende que ingênuo é aquele guri de 14, 15 anos, que você, às vezes, aquele cara que chega no emprego novo e mandam ele fazer uma boa... Porque tudo que é lugar, né, que tem... O cara chega novo, sempre tem uma pegadinha. Manda ele fazer alguma bobagem, ou procurar chamar por um nome bagaceira, né, e tal. Vamos chamar e tal nome. Aí o cara vai lá e chama a pessoa. Sempre tem, todo emprego que você vê tem uma pegadinha para o cara que é novo. E o cara que é ingênuo vai lá e cai com muita facilidade. Mas não é esse tipo de ingênuo, não. O tipo de ingênuo que a Bíblia nos fala é a pessoa que acredita demasiadamente em si mesmo. Você vai ouvir que as músicas de autoajuda vai dizer assim, você quiser confiar em alguém, confie em si mesmo. Se não ouve isso, toda a instrução de autoajuda confia em si mesmo. Mas um escritor inglês chamado J.K. Chesterton matou a charada. Ele disse que a pessoa que acredita 100% em si mesma é aquela que está no hospício. A pessoa que acredita 100% em si mesma, a pessoa que mais acredita em si mesma é o louco. Ele vai dizer para você que ele é Napoleão. E vai dizer seguramente. E você vai dizer, se você for... Não é que fala, já ensinaram para você para não discutir com o louco. Porque ele tem muita convicção. Ele tem mais convicção do que qualquer um. É o cara que mais acredita nele mesmo. Então, a pessoa que acredita 100% em si mesmo é o louco. O ingênuo é um nível um pouquinho, mas é aquele cara que acredita muito em si mesmo. E aquele que é ingênuo, ele cria uma barreira para a sabedoria entrar na sua vida. Vou dar um exemplo bem claro. Nós temos que tomar muitas decisões, certo? Você tem que tomar decisões. Às vezes eu falo, eu gosto muito de usar o exemplo, né? E às vezes a gente comenta, conversa com o Júnior, né? Você tem que comprar um carro. Qual é o cara que mais se engana no carro que tem que comprar? Qual é? Hein? É aquele que pensa que entende. Eu entendo. Eu sei.
Aí você pensa que sabe. Você não pede conselhos e você faz bobagem. A gente outra vez estava acompanhando, me lembro de uma novela que a gente acompanhava, e o cara era um novo rico, tinha enriquecido, porque tinha descoberto que o pai era rico. E aí então ele diz, eu vou ser negociante, que agora ele tinha dinheiro. Aí venderam para ele uma máquina de fazer dinheiro, venderam o bonde, venderam uma série de bobagens, mas o que acontecia? Ele acreditava que ele era esperto. E por acreditar que era extremamente esperto, fez maus negócios. Quando você acredita que você sabe das coisas, você é enganado. Quando você tem uma ponta de desconfiança com a sua própria sabedoria, o que você faz? O que você faz quando você tem uma ponta de desconfiança? Você pergunta para os outros. O que você acha? O que vocês acham, gente? Quando eu vou tomar decisões muito importantes para a igreja, eu converso com a liderança. Nem sempre o que eles dizem eu acato, mas eu sempre ouço, porque às vezes eles me fazem ver coisas que eu não estava chegando. Pastor, olha isso aqui. Pastor, olha aqui. Estão entendendo como é que é? O ingênuo não ouve. O ingênuo se protege da sabedoria. Meu irmão, nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos aprender a viver e nós não podemos ser ingênuos. Nós não podemos acreditar nas vozes que surgem dentro de nós. Tu é o cara, tu sabe, vai lá. E às vezes a gente se engana nas áreas que a gente é mais forte. Sabia? Nós tropeçamos muitas vezes nas áreas que nós somos mais fortes. Você diz assim, eu sou bom de relacionamento, eu sou bom, eu tenho medo de dizer isso. Eu sou bom de resolver conflitos. Eu já resolvi muitos conflitos. Quando você começa com essa que eu já resolvi muitos conflitos, aí mesmo que você se enreda. Aí você não resolve. Porque você esquece de olhar para a situação com um pé atrás, com uma prudência que você precisa ter. Então, se você quer ser uma pessoa sábia, você tem que cuidar muito para não ser ingênuo. Às vezes eu converso com as pessoas, eu estou sempre conversando com as pessoas, e uma coisa que eu tenho notado hoje em dia, quantos aqui consultam o Google? Quantos consultam o Google? Vou lá, vou dar uma olhada aqui nisso aqui. Hoje em dia todo mundo é médico, é ou não é? Você é médico. E todo mundo aqui que já consultou sobre doença já viu que tem câncer, é ou não é? Você vai lá, vai ver a sua doença, você tem câncer sempre. Sempre tem. Ou alguma coisa pior. Uma infecção generalizada e tal, sempre assim. Nós, da era do Google, nos tornamos as pessoas com tanto acesso a conhecimento, nos tornamos dos mais ingênuos. Porque nós acreditamos, por causa do Google, que nós somos oniscientes, sabemos tudo, que nós somos onipresentes, que nós podemos estar em tudo que é lugar. Vamos lá, não, eu consigo. Eu entro, eu vejo. E que nós somos todo-poderosos. Nós podemos fazer qualquer coisa porque nós fazemos com um clique. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar as queimadas da Amazônia. Eu vou dar um clique no Twitter. Eu vou subir uma hashtag. Mudou nada. Só foi campeão lá no Twitter, mas não muda nada. Porque nós temos essa ingenuidade que cresceu dentro de nós. A tecnologia nos deu uma ilusão de sermos muito poderosos. É uma ferramenta, mas ela não resolve tudo. Resolve algumas coisas, resolve, mas não se engane e não seja ingênuo. Precisamos ainda de conselhos, precisamos ainda conversar, precisamos de alguém de fora de nós que nos diga algo que nós não enxergamos. Todos vocês que estão aqui, e eu inclusive, somos cegos em alguma coisa. E muitas vezes nós vamos lá para o discipulado, que é o discipulado. Por que nós fugimos muitas vezes do discipulado? Vou dizer por que muita gente foge. Tem gente que demora 1 ano para fazer um discipulado. Dá um cansaço no discipulador, porque você é ingênuo. Você é ingênuo. Você foge do discipulado porque você é ingênuo. Você pensa que está vendo tudo. E isso é um estudo científico. Nem falo
falo no estudo assim, você é cego em 25% das áreas da sua vida, você é cego, você não enxerga, você não consegue ver, você precisa de outra pessoa para ver. É por isso que para você andar bonito, todo mundo aqui bonitinho, arrumado, caprichado, cabelinho na régua, né? Aqui o Luizinho chega a estar brilhando a careca dele, entende? Está tudo caprichadinho, todo mundo caprichadinho. Por que você está assim bonito? Porque você tem um espelho. Sem espelho você não fica bonito. Você precisa se olhar, se ver, e assim é. Na sabedoria, você precisa do conselho, você precisa do retorno, você precisa que a pessoa te diga alguma coisa. Nós precisamos de outras pessoas. Então não vai lá para o discipulado, que tem muita gente que vai para o discipulado e não ouve. Sabia? Eu sei. Tem gente que vai para o discipulado, não ouve, fala. Ensina o discipulador. E aí os 25% cego continuam cego. Parece que a pessoa não quer ver. Ingênuo. Ingênuo. E quando somos ingênuos, ficamos longe da sabedoria. O ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos. Com cuidado. Que Deus nos ajude a não sermos ingênuos, porque toda hora nós estamos tomando decisões. E como é importante nós ouvirmos. Como é importante. Eu amo ouvir a palavra de Deus. A gente teve uma experiência tão gostosa esse final de semana, ouvindo lá. Ouvindo umas cacetadas também. É bom, a gente leva umas cacetadas lá e beleza. A gente aprende, porque outra pessoa de fora diz algumas coisas para a gente que a gente acorda. Eu já venho cheio de gás, cheio de entusiasmo. Gente, não podemos ser ingênuos. Pastor não pode ser ingênuo, você não pode ser ingênuo, meu irmão. Líder, não seja ingênuo. Nós precisamos ouvir, sabe? Para podermos aprender a sabedoria. O segundo tipo de pessoa que fica distante da sabedoria. 17:10, vamos lá, o próximo. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Esse aqui é um degrau abaixo. Esse aqui desceu um pouquinho mais. Ele é tolo, ele não é ingênuo, ele é tolo. O que é o tolo, gente? Esse texto aqui é maravilhoso para dizer: quantos açoites você precisa tomar para aprender uma coisa? Me diga, você, meu irmão, eu quero que você pense. Quantos açoites você precisa tomar para aprender? Tem uns que estão levando açoite até agora, são velhos e estão tomando açoite. Se fôssemos olhar as costas de alguns, continuam levando no mesmo lugar, da mesma maneira, do mesmo jeito. Açoites, e apanhando, e apanhando, e apanhando. Por quê? Qual é o problema do tolo? Isso é forte, não é forte, gente? Mas eu não sei, você que sabe da sua vida. E é bom a gente ter humildade. O tolo é aquela pessoa que ouve, que sabe, que tem todo esclarecimento, mas ele insiste em fazer aquilo que ele pensa. Esse é o tolo. É aquilo que o meu pai dizia para nós, quando nós estávamos sendo tolos, quando éramos pequenos. Mas tu é queixo duro. Essa palavra não me esqueço do meu pai. Ficou muito. Eu não entendia muito, né? Agora que eu sei que a doma antiga, né, o pessoal tinha que quebrar o queixo do cavalo para ele se domar, né, Pedrinho? O Pedrinho está aí, é especialista, né? Agora não faz mais isso, né, Pedrinho? E o pai chamava a gente de queixo duro, porque a gente, sabe, eu imagino a angústia. É angustioso para um pai. Está falando para um filho, o filho sabe que o filho vai se quebrar.
Às vezes a gente fala, né, para os filhos, não come isso aí, tu vai comer demais. A gente já sabe que faz mal, né? Começa a comer chocolate, os guri em casa. Aí tem problema no rosto, fica pipocado, tem problema no fígado, porque depois começa a vomitar. Não come tanto chocolate. E eles não estou comendo nada. E lá estão. Você fala. Aí no meio da noite, pai, estou mal. Aí você fazer chazinho. Tem uns que saem de noite, vão lá para a farmácia comprar as coisas. E ele deitado. Ou se não, a menina no outro dia, eu estou horrível, minha cara, não vou para um colégio, porque vou me ver assim. Toda pipocado. Queixo duro. Tolo, tola. O problema não é a primeira vez. O problema é quando já é a terceira vez. O pai não come tanto chocolate. Eu não estou comendo chocolate. E a gente já sabe tudo o que vai acontecer. Quantos açoites nós vamos precisar? O problema é... Agora, tira o seu filho da jogada, pensa você. Pensa você. Já te disseram para você não se meter com aquela pessoa. Olha, essa pessoa aí é complicado e tal, papapá. Já disseram para você não comer também. Você não come chocolate, mas come carne gorda. Come carne gorda. Já disseram para você não fazer. Aí, o que vai ser preciso fazer? Quantos açoites a gente precisa tomar? Quantos açoites? A gente precisa ser sábio, gente. O que o sábio faz? Ouviu, fez. Sabe o que é a pessoa ser rápida? Olha, cuidado, isso aqui vai te fazer mal. Isso aqui não é bom. Não vai por esse caminho. Beleza. Já ouviu, está pronto, está feito. Não precisa açoite. Olha, meu irmão, eu garanto que metade dos açoites que você tomou nessa sua vida foi de teimoso, de queixo duro. Porque eu vou dizer, eu tenho lido a Bíblia, e esse ano tem me chamado muita atenção isso. Como o povo de Israel sofreu tragédias na sua história por ser queixo duro. É triste. Várias vezes os escritores bíblicos descrevem a situação de Israel. Sofreram, foram para o cativeiro, foram invadidos porque endureceram o seu coração. O profeta Jeremias, que é chamado profeta chorão, pobre Jeremias, chora naquele livro dele, 40 anos anunciando para o povo que eles iam se dar mal. E eles ouvem todo mundo, eles ouvem o falso profeta que diz, paz, está tudo bem, aleluia, glória a Deus. E eles levam avisos, eles são invadidos e Deus fala, não façam isso, não confiem nisso, não adianta 40 anos falando de todas as maneiras, apanhando, sendo preso, sendo escondido, sendo guardado por amigos, sendo perseguido, 40 anos. E o povo é invadido por Babilônia e levado ao cativeiro. E ele fica lá chorando. Ele escreve Lamentações de Jeremias vendo o povo passar fome. Por quê? Por causa da insistência. Meu irmão, vamos deixar Deus falar com a gente, porque quando você tem o coração aberto, nunca falta sabedoria para você. Nunca falta. Nunca falta. Você está lá com o seu filho, criando seu filho. Ah, meu Deus, eu não sei como criar o meu filho. Estou com dificuldade. Se você é sensível a Deus, Deus vai mandar para você a sabedoria que você precisa para criar o seu filho. Vai te mostrar como tem que fazer. Agora, se você for queixo duro, você vai levar açoite.
A vida é assim. Dizem, é a hora de plantar. Pensa, né? Um dia você vai se aposentar. Você está se preparando para o seu tempo de aposentadoria? Está se preparando? Sim ou não? Muita gente sofre porque não se preparou. A gente tem uma conhecida. Desconta, não descontou. Ouviu. Agora está sem aposentadoria. Sofre. Entendeu? Não vamos precisar levar açoite. Amém? Quantos gostam de açoite? Gosta de apanhar, meu irmão? Hein? Não gosta, né? Então não seja teimoso. Não seja teimoso. A Bíblia é bem clara nisso. Eu estava olhando, outro dia para mim foi a figura, né? Eu estava olhando um vídeo, talvez você já tenha visto, aqueles vídeos que mandam para a gente, né? De um menininho magrinho, fazendo bullying com um gordinho mais alto que ele. Aí ele fica, você vê que ele mandou filmar. E chegou lá. Fazer a gente assim. Aí ele começou lá, se quer. E deu um soco na cara do gordinho. E o gordinho, você vê que falava para ele assim, com as mãos baixas, né? E aí ele deu um soco, depois ficou assim, deu um soco na barriga do outro, deu outro soco na cara dele e depois ficou na volta dele. E falando. Aí o gordinho se enfureceu. Mas foi assim, ó. O gordinho pegou e agarrou ele assim. Daqui ele já levantou as patinhas para cima assim e jogou ele no chão assim. Pá! Ele caiu assim de plancha no chão. É uma coisa tremenda, né? Aí o guri cai no chão, magrinho. Quando ele se levanta, olha, ele deve, não sei o que aconteceu nele, mas ele saiu assim. Ele não conseguia caminhar direito. Mas, o que eu vou fazer para um homem desse, com um menino desse? Por quê? Eu vou ficar com pena? Fico até com pena, mas apanhou porque pediu, né? Vai intimidar o outro, acontece isso. Agora vamos para o terceiro, gente. Vamos para o terceiro. O zombador odeia ser repreendido, por isso se afasta dos sábios. Provérbios 15, 12. Esse é o terceiro tipo, e aí nós estamos no mais baixo degrau da escala da maldade em Provérbios, o zombador. O zombador faz pouco caso da sabedoria. O zombador é aquele tipo de pessoa que para ele não tem nada sagrado. O zombador não existe nada sagrado, as pessoas não são sagradas para ele. Ele está pouco se importando. Sabe aquele tipo de pessoa assim, estou pouco me lixando se fulano vai ser prejudicado. Ele zomba, por isso que ele é chamado de zombador, ele debocha, ele ri, ele não está nem aí para as pessoas. Ele não está nem aí para a família. Eu não acredito que exista alguém assim aqui. Mas muitas vezes, nós que estamos aqui, convivemos com zombadores dentro dos nossos trabalhos e nos iludimos que essas pessoas sem Deus podem mudar. Essas pessoas sem Deus, que não consideram nada, não mudam sem Deus. E muitas vezes, nós cristãos fazemos associações e alianças com esse tipo de pessoa. Não deveríamos fazer. Deveríamos ter o nosso pé atrás com essas pessoas. Porque zombadores que não consideram pessoas, famílias, dificuldades, que riem, que pelas suas atitudes mostram que não estão nem aí, não devem ser tratados
como se fossem pessoas, não, mas é uma pessoa normal e tal. Não é. São pessoas num grau muito complicado de maldade. Muito complicado. E nós precisamos aprender a cuidar com isso. Às vezes essas pessoas debocham de coisas muito importantes. Se riem. Usam o humor para coisas que nós consideramos sagradas. Quando você olha esse tipo de pessoa, você precisa ter cuidado. Você precisa saber que essa pessoa não é permeável a argumentos. Você vai lá argumentar, é pessoas que chegam e começam a apelar. Mas minha família, mas e tal, pessoas assim não estão nem aí para esse tipo de coisa. E a gente precisa aprender a descobrir quem é quem. Sabe, eu aprendo na igreja porque pode chegar gente assim aqui. É o que a Bíblia chama de lobo. Pode chegar lobo aqui. Lobo que não se preocupa em dividir uma igreja, de colocar os irmãos uns contra os outros. Fala uma coisinha aqui, fala uma coisinha ali, os irmãos se matando e ele cai fora. Às vezes você que é líder precisa ter um olho clínico para enxergar. E nós que estamos aqui precisamos conhecer esse tipo de pessoa, zombadora, que não se importa com a comunidade, que não se importa com as pessoas, que não está nem aí, que quer ver o circo pegar fogo. Teve uma pessoa que esteve na igreja, depois saiu. E nós tínhamos um músico aqui, que tocava, agora não toca mais. Mas esse músico nos ajudava. E essa pessoa chegou e disse para ele assim: o pessoal lá da igreja tem que ter tu aqui, porque se tu sair, o grupo de louvor se acaba, se desmonta. Sai de lá que eles vão correr atrás de ti. Dando pilha. Esse é um tipo de pessoa zombadora. Ela não está nem aí. Ela tem suas mágoas, ela entesoura suas mágoas, ela é escrava das suas mágoas, ela odeia as pessoas por suas mágoas e ela persegue e busca a destruição de todas as pessoas que ela considera que lhe fizeram alguma coisa. Nós precisamos ter muito cuidado. Muitas vezes estamos ouvindo esse tipo de pessoa. Damos ouvidos. Não podemos dar ouvidos e precisamos ter muito cuidado. Porque de repente, meu irmão, você está tendo problemas na igreja e dificuldades e tem pessoas zombadoras. Quer dizer, quando diz zombadoras é que não está nem aí para coisas sagradas. Que estão enchendo a tua cabeça e você está tomando conselho dessas pessoas. Você está ouvindo esse tipo de pessoa que não se importa com a igreja e não se importa com você e está enchendo a sua cabeça. Pastor, olha o líder lá, fica lhe dando pilha. Quando o líder está mal, ele vai dizer para você: olha ali como aquele líder está mal. Olha ali. Viu? Esse é o teu líder. Aí quando o líder está bem, isso eu estava falando para um irmão aqui no começo, falei isso para o irmão. Quando o líder está bem, você tem o seu carrinho, eu tenho o meu carro, que é para servir o Senhor, é um bom carro, glória a Deus por isso. O pastor não precisa ser miserável, não. Mas o que a pessoa vai dizer lá? Ela vai dizer para ele: olha aí, pastor, esse baita carro dele aí. E você aí nessa igreja aí. E assim fica o zombador, dando pilha em você. Ele não se compromete com Deus, mas ele semeia a discórdia no seu coração. E nós, que temos sabedoria, precisamos aprender a discernir o zombador. Precisamos olhar para ver se nós somos ingênuos, precisamos olhar para ver se nós estamos agindo como tolo, para que a gente possa receber a sabedoria de Deus, do livro que Ele deixou para nos ensinar a viver, para nós experimentarmos a felicidade que esse livro promete
seremos bem-sucedidos. Você, se ouvir a voz de Deus, será bem-sucedido no seu ministério, será bem-sucedido no seu trabalho, será bem-sucedido na sua família. Amém? Mas nós precisamos ouvir, nós não podemos deixar que a ingenuidade, que a tolice e que a zombaria atrapalhem a nossa vida com Deus, atrapalhem o nosso foco em viver com sabedoria. Não permite que outras coisas entrem dentro do teu coração. Eu quero ler o texto para encerrar, Provérbios 9 e 12. Provérbios 9 e 12. E com isso encerramos. Provérbios 9, 12. Diz assim: se você se tornar sábio, o benefício será seu. Se desprezar a sabedoria, sofrerá as consequências. Amém? Vamos abraçar a sabedoria, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Coloca a tua mão no teu coração aí. Vamos deixar Deus trabalhar em nós. Vamos permitir que a sua sabedoria governe nossa vida, nossas decisões, nosso jeito de agir. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós chegamos na Tua presença e Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, por essa herança que recebemos preciosa, que nos ensina a viver. Senhor, nós oramos que os nossos irmãos sejam sábios, busquem a sabedoria, tenham o temor do Senhor dentro de si e saiam, Senhor, daqui com o coração aberto para entender aquilo que Tu ensinas, Senhor. Nós queremos aprender. Eu quero ser mais sábio como pastor, como líder, como pai de família. Ajuda-nos, cada um de nós, a abraçarmos a sabedoria, para colhermos o precioso fruto que ela traz para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Isso é só o começo, gente. É só o começo. Nós vamos aprender muita coisa boa daqui para frente. Não perca, não deixa de estar com a gente. Em nome de Jesus. Você pode sentar no nome do Senhor.